18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Salve, salve, muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. 18 horas. E já convido também você a participar do programa com a gente. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E tá valendo também a sua opinião a respeito de sugestões de futuros assuntos pra gente tratar aqui no programa. Então anota aí o nosso WhatsApp 994887592. E é claro, vale a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje. O Tribunal de Contas do Amazonas alerta governo do estado e prefeituras para publicar na internet os medicamentos disponíveis no estoque. E vamos acompanhar a atualização da operação da Polícia Federal que busca os suspeitos por agredirem um agente federal. Foi divulgada a lista dos nomes dos acusados. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. 18 horas. E hoje é dia de festa, gente, é de celebrar, é isso aí, o cinema brasileiro, tá em festa, gente. O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, fez história ao se tornar a primeira produção sul-americana indicada ao Oscar de melhor filme, mas é melhor filme mesmo, tá? Não é produção estrangeira, não é filme estrangeiro, não. É o melhor filme concorrendo ali páreo a páreo com todas as produções americanas. É um marco, não só aqui para o Brasil, mas para todo o nosso continente. Não para por aí. O longa também foi indicado a melhor filme internacional e melhor atriz com a incrível Fernanda Torres e sua interpretação impecável. É dia de festa, né não, Kennethson Paz? Com certeza, Karime, é um dia muito incrível em que todos nós estaremos ali comemorando, com certeza. A gente está falando ali de um efeito gigante, Karime, porque a última vez que o Brasil chegou perto de um Oscar foi com a Central Brasil, também com o Walter Salles e também com a Fernanda Montenegro no papel principal. Isso lá em 1998. Agora, 26 anos depois, Karime, temos a Fernanda Torres seguindo os passos da mãe Fernanda Montenegro e disputando o Oscar de melhor atriz. O cinema brasileiro está mostrando a força e ganhando um destaque inédito em Hollywood, Karime. Exato. Bom, e para quem não sabe, o filme é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva e conta a história emocionante de Eunice Paiva, a mãe do escritor, interpretada por Fernanda Torres. O enredo mergulha no drama do desaparecimento do marido dela, o deputado Rubens Paiva, e na brutalidade do regime militar nos anos 70. É um filme de tirar o fôlego que já conquistou prêmios importantes e agora mira o topo do cinema mundial. Vamos torcer como se fosse final de Copa do Mundo, não é? Com certeza, Karime, a gente já passou por isso ainda há pouco, né? Nesse prêmio recente do Globo de Ouro. Sim, foi a final de uma Copa e foi maravilhoso. Com certeza, teve uma repercussão gigantesca ali com esse prêmio da Fernanda Torres. Ela ganhou ainda mais fôlego com essa vitória agora do Globo de Ouro como melhor atriz de drama. E o filme, ele mistura ali algumas emoções, a coragem, a história, também tá falando ali do Brasil. A gente já percebe que o Brasil já tá começando a lotar as salas de cinema e aí também brilha ali nas manchetes internacionais por conta desse resultado. E é claro que é um orgulho imenso para todos nós, Karime. E tem que ser mesmo, tá? E já marca no calendário aí. A cerimônia do Oscar acontece no dia 2 de março. Coincidentemente, vai cair, gente, num domingo de carnaval. É escundulelê, vamos comemorar, é isso aí. Então pode esperar um verdadeiro desfile de emoções. Vamos lá. A transmissão acontece pela TNT, pela Max, a partir das 9 da noite, horário de Brasília, tá? Não tem como perder, só se você estiver desfilando no carnaval. Só se estiver desfilando pelo carnaval, Karime. É o Brasil, né, Karime, mostrando que tem muito talento ali de sobra para encantar o mundo inteiro. E essa indicação também é um tapa na mesa ali para mostrar para todo mundo a nossa cultura, a nossa história, que ela está agora sob os holofotes. Agora é cruzar os dedos, Karime, e torcer bastante, porque ainda estou aqui para que ele volte para casa com a tão sonhada estatueta do Oscar. 18 horas. Agora
Agora em Manaus, 6h06. Vamos falar sobre os desdobramentos da operação da Polícia Federal Última Marcha, que investiga um grupo de motociclistas suspeitos de agredir fisicamente um agente federal na madrugada de sábado no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. Kennedson, você está acompanhando esse caso desde o início e o nome dos envolvidos foram revelados hoje, não é isso, Kennedson? Conta pra gente as atualizações. Muito boa noite, Karime, novamente para você, para todos que acompanham aqui o 18 horas na Mix. De fato, esses nomes já foram revelados, foi divulgado, apesar desse caso estar correndo ali um processo de sigilo. No entanto, esses nomes já começaram a vazar. Inclusive, a gente acessou ali o processo, a gente conseguiu identificar aqui alguns nomes de empresários, pessoas ali da alta cúpula. Temos ali o Alexander Linhares do Nascimento, o Aldo Bittencourt Chan Neto, o Vitor Mendonça Vieira Alves, que também foi uma das pessoas que estava participando por lá, o Leonardo Souza Castelo Branco, o Bruno Faria dos Santos e o Ícaro Braga. Agora a gente sabe que esse caso, Karime, ele teve uma repercussão muito grande, porque foram divulgadas as imagens de câmera de segurança que mostravam exatamente o momento em que essa situação aconteceu ali no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. A gente tem inclusive o vídeo que mostra, para você que acompanha a gente pelo YouTube, temos o vídeo agora que mostra exatamente como essa situação aconteceu. E pelas imagens que nós temos, Karime, dá para ver exatamente ali o final da história, praticamente quando esse condutor, ele está guiando ali pelo bairro Flores, quando de repente, Karime, ele é cercado por vários... Ele está sendo perseguido. Antes disso, a gente vê que esse motorista, ele foi perseguido por pelo menos uns 6 motociclistas e uma picape. Essa picape vai para cima desse motorista, ele em vários momentos querendo causar um acidente, ele fecha o motorista, tranca o motorista para impedir a passagem dele. Daí na hora que o motorista vira o volante para fugir da traseira da picape, ele atinge um dos motociclistas que estavam perseguindo ele, e nisso vão todos para cima. É claro, ele para, né? No que ele atingiu o motociclista, você vê que o carro para. No que o carro para, vão todos para cima dele, ou as pessoas que estavam na picape saltam, você vê visivelmente alterados, começam a esmurrar o vidro de onde o motorista está ali, da porta do motorista. Eles começam a esmurrar esse vidro e todos ali visivelmente esses motociclistas e essas pessoas que estavam na picape visivelmente alterados, esmurrando o carro desse motorista. É algo inacreditável, Karime, porque quando você olha essas imagens, você percebe exatamente essa perseguição contra o agente da Polícia Federal, e a gente percebe que essa reação dele de sair de trás da picape é porque o condutor da picape fechou o carro. Quase causa um acidente antes de fechar. Ele fechou o carro do motorista, do agente. Dá pra ver, claro, nitidamente as imagens, gente. Depois vocês podem conferir no site. O programa inteiro vai estar no 18horas.com.br. A picape, além de causar, de repente, ele tentou frear na frente, exatamente pro agente parar, Karime. Ele freou na frente, parou a picape na frente do carro. Entre o carro estava a calçada e a rua. O motorista virou para a rua. No que ele virou para a rua, atingiu o motociclista. E aí ele parou o carro, mas nesse momento ele foi cercado e, como eu falei novamente, os integrantes da picape partiram para cima, saltaram no carro, partiram para cima do motorista e saíram esmurrando o vidro do motorista. É algo extremamente inacreditável, Karime, muito violento no trânsito de Manaus, porque a gente já viu outros casos semelhantes que não terminaram da mesma forma como aconteceu nesse caso. Desta vez ali, graças a Deus, o agente, ele conseguiu sobreviver, mas pela quantidade de pessoas envolvidas nessas agressões, ele poderia ter morrido. Inclusive, ali em depoimento preliminar que foi divulgado pela Polícia Federal, ele acreditou que ele só tivesse sobrevivido porque ele não estava armado na hora em que essa ação aconteceu. E ele também chegou a dizer para os policiais federais, os colegas dele, que ele se identificou em várias vezes dizendo que era policial federal. E ainda assim, essas pessoas, esses investigados, eles acabaram agredindo
agredindo o próprio agente da Polícia Federal, levaram ali também o documento pessoal dele e aí fugiram daquela localidade porque uma viatura da Polícia Militar vinha passando bem na hora. O resultado dessa operação, que é a última marcha, resultou ali no cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão. Motocicletas foram apreendidas, picapes também foram apreendidas. Então a gente tem esse resultado aí dessa operação que com certeza ainda vai ter novos desdobramentos. E Karime, os nomes? A gente tem aqui os nomes, vai ressaltar novamente aqui, vamos ressaltar: Alexandre Linhares do Nascimento, o Aldo Bittencourt Neto, o Vitor Mendonça Vieira Alves, que também foi uma das pessoas ali que estão sendo investigadas. Temos também ali o Leonardo Souza Castelo Branco, o Bruno Faria dos Santos e o Ícaro Braga. Então, essas são as informações que nós temos até agora, Karime. Inclusive, também vazaram imagens dessa vítima que estava ali visivelmente machucada, com vários ferimentos na cabeça, marcas de agressões também pelo pescoço. Houve ali, inclusive, a informação de que esse agente sofreu um mata-leão, então ele estava bastante machucado, Karime. Eu imagino que até assustado com o que possa acontecer, porque esse grupo, pela forma como já agiu, inclusive a Polícia Federal investiga a associação criminosa deles em outras práticas. Então, com isso, essa operação com certeza vai continuar, Karime, porque isso não pode acontecer em nosso trânsito. Karime, se me permite mais um pouquinho, inclusive eu entrei em contato com a advogada de um desses investigados, que foi o Vitor Mendonça Vieira Alves. A gente pediu ainda há pouco aqui para que ela repassasse pra gente um posicionamento, a gente conversou pelo telefone, mas o que a advogada mencionou pelo telefone é que eles já estão acompanhando esse caso, só que o que a advogada questiona é o que aconteceu antes dessas imagens. Então, ela questiona da polícia se existem outras imagens que mostravam supostamente o agente alguma coisa, algo que tenha despertado essa motivação para poder perseguir essa vítima. A gente sabe que nada vai justificar, Karime, essa perseguição. Esse tipo de agressão, mas é claro que o caso está sendo investigado, todos vão ser ouvidos e aí a gente vai entender exatamente, depois que a polícia divulgar, o resultado das investigações, nós vamos entender um pouco melhor o que aconteceu, não é isso? Com certeza, Karime. É claro que a gente vai ficar acompanhando, porque com certeza vai haver novos desdobramentos e os detalhes, é claro, a gente traz aqui no 18 horas, Karime. Obrigada pelas informações e pela apuração, Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Valderney Avelino, que recentemente foi escolhido como vice-líder do União Brasil, um dos maiores partidos do país. Boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Muito obrigado, boa noite, Karime, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com você e... A honra é nossa. Prazer e pronto aqui pra gente responder aí as suas perguntas. Vamos conversar, vamos lá. Esse cargo, vice-líder logo de um partido tão importante, coloca o senhor num novo patamar. Afinal de contas, o senhor vai estar nas articulações das principais pautas do país, não é isso? Isso, exatamente. E nós temos pautas extremamente relevantes, não só para o país, como também para o Amazonas. Como você sabe, nós ainda não votamos o orçamento de 2025, nós ainda não votamos completamente a segunda lei da reforma tributária, que ainda está na Câmara, e ainda temos um fundo de compensação das perdas da receita que o Amazonas terá com essa reforma tributária, porque muda o conceito da tributação. E o Amazonas, que é um estado produtor muito mais do que um estado consumidor, ele passa a ter um déficit de receita, porque toda a produção que é feita aqui no nosso distrito industrial de Manaus, a tributação será no destino, ou seja, será para o estado, para a cidade onde ele for comercializado. Então nós vamos ter uma perda de receita que realmente é muito grande. Então esta compensação deverá vir através de um projeto de lei com a criação de um fundo
onde esse fundo será o fundo de compensação das perdas da receita do Amazonas. Agora, deputado, essas vão ser as suas prioridades agora para 2025? Não, entre outras, não é? Eu estou citando aqui alguns pontos, porque nós temos aí uma quantidade muito grande de temas e assuntos onde eu fatalmente estarei presente neles. Sem dúvida. Agora, explica melhor pra gente de onde que vão vir esses recursos desse fundo. Como é que chega essa matemática? Será que a gente consegue explicar de uma forma simples para quem está nos ouvindo? É simples, olha, né? Poderia ser orçamentário, por exemplo, retirar do orçamento da União, como é feito hoje o fundo do Distrito Federal. Porque você sabe que no Distrito Federal, a saúde, a educação e a segurança pública são pagos através desse fundo, que dá em torno de 20 bilhões de reais por ano para o Distrito Federal, por abrigar o governo federal, a capital da República, etc. Mas nós entendemos que tanto pode ser através desse fundo, através de um fundo como esse, como também através de recursos que possam ser criados para a criação de um novo fundo. Estes recursos poderiam vir de arrecadações da SUFRAMA. A SUFRAMA hoje arrecada em torno de 380 milhões de reais por ano, mas só pode gastar em torno de 50 e poucos milhões de reais. 300 e tantos milhões ficam em Brasília e são incinerados, digamos assim, para fazer superávit primário ou reduzir o déficit primário do governo federal. Poderíamos mudar essa taxa da SUFRAMA, aumentar essa taxa, essa contribuição que as empresas utilizam. Afinal de contas, o Distrito Federal faturou no ano passado em torno de 204 bilhões de reais. E a SUFRAMA, que só pode arrecadar com essa taxa recursos para o funcionamento da própria SUFRAMA, a gente teria que mudar. A natureza dessa taxa, que se fosse como era antes, eu fui o relator da medida provisória que instituiu a taxa. Ela foi modificada em 2016 ou 2017. Mas aquela medida provisória que eu relatei em 1999, melhor dizendo, a SUFRAMA estaria hoje arrecadando em torno de 1 bilhão e pouco. Então, poderia ajudar também seria a fazer uma compensação para as perdas. Então estamos analisando, porque não tem ainda uma coisa pronta para esse fundo. É um dos assuntos que mais vai lhe puxar aí a responsabilidade, digamos assim. Agora, em termos de governo federal, o senhor está mais aliado ou mais oposição do Lula? Como é que a gente pode ler o seu posicionamento agora em 2025? Olha, o meu partido, eu digo assim, meu partido, né? O partido que eu estou, ele tem uma posição que está no governo. Nós temos 3 ministros no governo, mas nós não temos nenhum alinhamento, nenhum compromisso com as pautas de costumes do governo. Então, o nosso compromisso é um compromisso com a pauta econômica. E isso está muito claro e vai continuar dessa forma. Agora, deputado, a gente tem ali, o senhor acabou de falar sobre a pauta de economia, né? Como o seu partido acaba tendo as visões. Eu queria saber do senhor, na sua avaliação, como é que o senhor avalia ali o governo federal, onde é que ele está errando, onde é que está acertando? Eu acho que o Lula voltou para esse governo, esse terceiro governo dele, muito diferente do que foram os outros 2 governos. Talvez até pela idade, talvez pela mudança do contexto da política brasileira, que ele até agora não conseguiu entender como é que a coisa funciona, tanto que um garoto, o Nicolas Ferreira, e eu cito sempre isso, o Nicolas teve 300 milhões de visualizações naquele vídeo que ele fez, aliás, muito bem feito, explicando com detalhes, de uma forma muito clara, como era a questão do Pix. Em nenhum momento o Nicolas falou que ia
que o governo queria taxar o Pix e explicou, e realmente não queria taxar o Pix, ia utilizar o Pix como uma forma de fiscalizar a renda dos cidadãos. Ou seja, você que mandou, ou que fez mais de R$5.000 de Pix por mês, você estaria sujeito a entrar na malha fina se você não comprovasse uma renda de pelo menos 60, 70, 80 mil reais ao ano. Condizente com a sua movimentação de Pix. Então, essa era a intenção da Receita Federal quando criou a norma. Ocorre que o governo comunica mal, o governo erra e errou mais uma vez nisso. E, na realidade, não era para taxar, era para fiscalizar sua vida, a de quem está nos ouvindo, a minha vida, a vida de qualquer um. Então, nós entendemos que nós estamos num novo momento, é o momento de redes sociais, você tem que trabalhar. E o rádio é fundamental nesse processo, que nada substitui o rádio. Nenhum meio de comunicação substitui o rádio. O imediatismo não substitui, não é, deputado? Não substitui. Então, a internet está aí, tem os lacradores, tem muita fake news, mas o rádio é jornalismo profissional. Olha aí, e tem que ter credibilidade, e da credibilidade não vai ficar passando fake news adiante. Credibilidade não se compra na lojinha da esquina, não é, deputado? Agora, nessa questão do Pix, o senhor acha que a questão do governo, ele errou? Esse erro seria na parte da comunicação ou em toda a estrutura desse programa, dessa reformulação? Não, eu acho que o governo, ele propõe muita coisa errada, de formas erradas. Na comunicação? Na comunicação e também na sua maneira de ser. Por exemplo, essa medida provisória que diz que não vai taxar o Pix, é chover no molhado. Óbvio que não vai taxar o Pix, porque não tem por que taxar o Pix. Então, editou uma medida provisória com efeito nulo. Então, porque a fiscalização já é fiscalizada. Toda a transição bancária é fiscalizada. Transação bancária, então, não entendi também por que esse estardalhaço. Então, mas é para responder aquela situação do Pix que a população... Quer dizer, Pix é um meio de pagamento que caiu... de uma forma rápido, brutal no agrado popular. É uma coisa criada no Brasil, uma coisa rápida, né, deputado? Rápida, instantânea. As pessoas entendem bem. De repente, começam a falar, e o governo dá uma intenção de que quer utilizar esse meio de pagamento. Passa uma notícia meio equivocada, meio errada. Para ou taxar, ou fiscalizar, ou seja lá o que for, ou seja, as pessoas ficam... Tanto que houve um decréscimo em torno de 18% nas operações de Pix do mês de janeiro para o mês de dezembro. Só acha que essa medida, deputado, que eles tomaram para exatamente voltar atrás, isso daí foi uma fala do governo federal ali para dizer que realmente os opositores estavam certos? Eles assumiram praticamente a culpa voltando atrás para o senhor? Eu acho que eles não tiveram capacidade para enfrentar uma situação que se mostrou real. Eles não tiveram, eles erraram, houve uma reação da sociedade, uma reação brutal, comprovado por pesquisa de opinião, onde 70%, quase 70%, tomou conhecimento da questão e reprovava o governo. Então, o governo se assustou. Tanto que caiu o ministro, a nova diretrizes que eu vi outro dia, numa reunião de ministros com o presidente, qualquer medida, qualquer portaria que vá mexer com alguma coisa com a população tem que passar pelo crivo da Casa Civil e do Presidente da República. E tudo isso deva-se à questão do Pix da Receita Federal. Olha aí, né? Vamos voltar aqui para o estado do Amazonas. Bora. Vamos lá, como é que o senhor analisa então a política do governo do estado? Erros e acertos, a gente está se adaptando a uma nova modalidade na administração da saúde pública com as organizações sociais à frente do 28 de agosto, por exemplo. Como é que o senhor analisa essa movimentação? Veja, eu espero que
fique melhor do que estava. Não estava bem. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que não é só o 28 de agosto, os outros hospitais, seja até o Dona Lindu, porque ele também passou a ser administrado. O Platão, sim. O João Lúcio, outros grandes hospitais de Manaus, os centros de saúde dos bairros, não tem material, não tem remédio, não tem medicamento, não tem material cirúrgico, não tem. Eu espero que o 28 de agosto, que é quem recebe o maior impacto da saúde pública, dos acidentados, etc., possa melhorar o atendimento da população. Isso eu desejo. Agora, o que a gente vê por aí, e hoje eu recebi visita de membros da Polícia Militar me dizendo que a situação está tão difícil na área da segurança pública que até novos contratados, novos policiais que passaram no concurso público recente estão em casa porque não tem viatura para ir para os bairros fazer o policiamento. A gente tem essas informações também. Inclusive, nesse momento, tem um grupo de concursados da Polícia Militar, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. Eles estão acampados desde terça-feira de noite, pedindo ao governo do estado um chamamento deles. Eles são concursados, mas estão isso aguardando. Já é outra coisa. Mas eles falam isso porque não há pessoas, não há gente suficiente para a segurança pública do estado do Amazonas, e as medidas que estão sendo tomadas são paliativas. Há também as denúncias de que quem está sendo os concursados para oficiais, eles estão ainda recebendo o salário de soldados. Então, há inúmeras denúncias. A gente sabe que é um governo que assumiu desde o primeiro mandato sem uma proposta de trabalho na segurança pública. A gente fala que falta inteligência para explicar que ação, que tipo de trabalho vai ser feito na segurança do estado do Amazonas, e essa informação a gente não tem. Agora, por outro lado, eu tenho as informações de que na área da habitação ele está até acertando. Por exemplo, dá R$30 mil para uma pessoa adquirir um imóvel. Quem paga o imóvel? O governo federal. Ou o empréstimo que se toma através de recursos do SBPE ou do Minha Casa e Minha Vida. Mas aí é um facilitador. Aí é um facilitador. Sim, então maravilha. Isso vai permitir que o governo faça 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 habitações. Sim. Que isso já é uma coisa boa. Então, se por um lado vai mal segurança pública, saúde, educação, saúde, a habitação está tendo alguma coisa. A habitação está tendo alguma coisa aí que a gente pode até dizer, olha, pelo menos está saindo alguma coisa boa. Sua relação, então, com o governador, como é que é? É tranquila? É de oposição? Como que a gente pode analisar? Não, eu mantenho distância. Continuo mantendo distância. Agora, o senhor acredita ali que o senhor vai usar o seu mandato para trazer mais recursos para cá, para o Amazonas? Não tenha dúvida disso, porque uma coisa são as prefeituras que são administradas pelos prefeitos, foram eleitos para isso, inclusive a prefeitura de Manaus, onde nós temos o prefeito Davi Almeida, que está fazendo um bom trabalho, está fazendo ajustes agora no início do seu novo mandato na prefeitura de Manaus, tentando arrumar melhor a casa, e eu acho que ele está certo, e pode contar com a minha ajuda, como o governo do estado pode contar com a minha ajuda. Isso eu vou continuar fazendo para a população. Não é para governador, não é para A, B ou C, mas para a população. Se eu puder trazer os recursos para a saúde, trarei. Recursos para assistência social, trarei. Recursos para infraestrutura, trarei. Recursos para segurança pública, sobretudo, trarei. A população precisa dessas ações. Isso são ações de política pública que precisam ser efetivadas, e é o que nós não vemos. Para finalizar, deputado, a eleição de 2026 já está na rua desde o ano passado, né? Como é que o senhor analisa o cenário para governo do estado? O senhor tende a apoiar algum grupo? Veja, eu tenho uma grande amizade
e sou aliado, somos amigos do Omar. O Omar está construindo uma pré-candidatura que hoje dificilmente alguém poderia fazer frente para enfrentar essa candidatura. E diga-se de passagem, vou aqui fazer as minhas homenagens tanto a ele quanto ao Eduardo Braga nessa reforma tributária. Sim. Que o Omar foi um gigante, inclusive na hora da sanção presidencial da lei, que aconteceu no dia 16 de janeiro deste ano, ia haver o veto, ou a Fazenda estava recomendando o veto de alguns artigos referentes à Zona Franca de Manaus. Enquanto o Eduardo se dirigia de Manaus para Brasília para participar do ato, o Omar não saiu do telefone, ficou inclusive conversando com o presidente da República e não aceitava os vetos daquilo que o Congresso tinha votado, aprovado, com inclusive o de acordo do Ministério da Fazenda. Então, isso tem um valor inestimável que as pessoas precisam saber. Exato. Tanto o senador Omar Aziz fez um trabalho gigantesco, como também o senador Eduardo Braga, como relator da matéria, fez um trabalho gigantesco. Então, é bom que se reconheça isso e que eu não perco a oportunidade. Quando eu posso falar, eu cito isso até por reconhecimento ao trabalho desses dois. Tá ótimo, então. Muito obrigada pela sua presença. Uma honra ter o senhor novamente aqui com a gente no estúdio da Mix. Prazer é todo meu. Eu dizia ainda há pouco para o Paulo Castro e para o Armando que você é uma das jornalistas que eu mais respeito aqui pela sua competência aqui no estado do Amazonas. Nossa, muito obrigada. Fiquei até sem graça. Muitíssimo obrigada. Uma ótima noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Conversamos com o deputado federal Paulderney Avelino. 18 horas. O Tribunal de Contas do Amazonas alerta governo do estado e prefeituras municipais sobre a necessidade de publicar na internet os medicamentos disponíveis em seus estoques. Exato, no alerta, o Tribunal de Contas, ele determina que as publicações sejam de forma imediata e atualizadas a cada 15 dias, gente, de forma acessível ao cidadão comum. A repórter Odiné Araújo conversa com a gente agora e traz os detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, Odiné. Então, por que o Tribunal de Contas do Amazonas decidiu alertar os gestores públicos? Boa noite, Karime, boa noite, Kennedson, e boa noite a você, ouvinte do 18 horas. Bom, esse alerta da presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins, tem como principal objetivo evitar que a população seja feita de besta, como se diz na linguagem popular, né? Ou seja, impedir que as pessoas se desloquem às farmácias abastecidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, e que são geridas pelo governo do estado e pelas prefeituras em busca de medicamentos que não tem mais nas farmácias populares, porque o estoque acabou e as pessoas não foram avisadas disso. O ouvinte do 18 horas com certeza lembra das diversas reclamações e até de atos públicos por causa dessa falta de comunicação para quem precisa dos remédios. Muitas pessoas sem condições financeiras até para pegar um transporte, por exemplo, saem de casa cedo, pegam até 4 ônibus para ir em busca de remédios e quando chegam lá são informadas que aquele remédio acabou. Pior ainda, Karime e ouvintes, é quando a pessoa vem de outros municípios do estado pagando passagem de barco ou de ônibus e quando chega nas farmácias é que são informadas que não tem aquela medicação. Pois agora o governo e as prefeituras vão ter que informar sobre as medicações disponíveis a cada 15 dias. E esse alerta do TCE foi baseado na Lei 8.080/1990, que foi alterada em 2023 por uma outra lei, mas que manteve a obrigação de informar a população antecipadamente sobre os remédios disponíveis. E nós ouvimos a advogada Letícia Nascimento Silva, que é especialista em direito público. Ela falou o quanto essa informação dos remédios vai facilitar a vida das pessoas. Vamos ouvir. Além disso, a medida permite que o cidadão saiba de forma clara e acessível quais medicamentos estão disponíveis, promovendo então um controle social para a maior gestão pública. Ao mesmo tempo, ela ajuda a evitar desperdícios e melhora a eficiência na distribuição dos medicamentos.
não fazendo com que o cidadão não desperdice o seu tempo indo até a um local onde não tem o medicamento. E como bem apontado pelo Tribunal de Contas do Estado, essa iniciativa busca então corrigir as falhas e as ineficiências constatadas nas auditorias do Estado, garantindo então que a saúde pública funcione de forma mais transparente e eficiente. Há também a advogada Vitória Jalque, integrante da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Amazonas, ressalta que a publicação quinzenal dos medicamentos em estoque também vai auxiliar os próprios gestores da saúde do Estado. Elas possibilitam o adequado planejamento, por parte dos gestores de saúde, visando garantir o suprimento ininterrupto dos medicamentos, principalmente dos medicamentos de uso contínuo. Ou seja, é de suma importância para que os entes públicos atuem de forma preventiva e tempestiva, visando evitar ali o desabastecimento desses medicamentos. Além disso, é importante também para a população, para que o cidadão não perca ali o seu tempo se deslocando a uma farmácia pública sem que tenha o medicamento. Esse alerta do TCE, inclusive, foi enviado para a Secretaria de Saúde do Amazonas e para a Central de Medicamentos do Estado, a SEMA. Aliás, a SEMA tem sido um dos grandes gargalos da atual gestão aqui no Amazonas. Também foram comunicados todos os secretários municipais de saúde. Na decisão, o TCE, inclusive, lembrou que auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas identificaram problemas na gestão dos medicamentos em todo o estado e que isso precisa ser corrigido imediatamente. A advogada Letícia Nascimento Silva orienta a população que, caso o medicamento necessário não esteja disponível ou na SEMA ou nas demais farmácias populares e isso não tenha sido informado à população, a pessoa deve denunciar. Vamos ouvir. Então, o cidadão deve procurar a Secretaria de Saúde do município ou do estado e registrar essa ausência, seja de forma presencial ou pelos canais da ouvidoria. E é importante que ele peça sempre um protocolo. A segunda é buscar um auxílio jurídico. Caso o problema persista, é possível procurar a Defensoria Pública ou um advogado para ingressar com ação judicial, considerando a violação do direito à saúde e também a obrigação do gestor público de manter os estoques atualizados, conforme a disciplina, o artigo 6º-A da Lei 8.080 de 90. Bom, é preciso também estar com as receitas e laudos médicos que comprovem a necessidade dos medicamentos. Inclusive, se o governo ou as prefeituras não publicarem em seus sites ou suas redes sociais quais são os remédios que estão disponíveis no estoque, já vale uma denúncia por não estarem cumprindo a lei e nem a recomendação do Tribunal de Contas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h39. Você segue acompanhando os destaques do dia aqui no 18 horas e vamos falar agora sobre os bastidores da política com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, ontem você chegou a trazer pra gente a notícia sobre o encontro entre o senador Omar Aziz e o prefeito Davi Almeida. Nós falamos ontem aqui a respeito do assunto. Hoje você já tem mais o que eles discutiram, o que foi conversado? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Kennedson e todo mundo que está com a gente na 100.7. Tenho sim, sim e não, o Jornal A Crítica conseguiu esse bastidor e Davi Almeida disse que pretende, que quer, que por favor parem com essas especulações aí dele vir para o governo em 2026, que ele não virá para o governo e ele estará no palanque do senador Omar Aziz e do senador Eduardo Braga. O senador Omar Aziz a gente sabe que quer ser governador e Eduardo Braga quer retornar ao Senado. E é isso, ele vai estar nesse palanque e a reunião não foi para falar sobre eleição, foi para falar sobre obras de infraestrutura e ele reforçou que vai estar no mesmo palanque aí de Omar e Braga. Toda vez que alguém fala que uma reunião não foi sobre eleição, provavelmente foi sobre eleição. Boa. Agora, Blink, a gente também tá sabendo ali que o Ministério Público, na realidade, o prefeito de Tefé, ele vai pagar o valor de R$900 mil por show dali da Simone Mendes na Festa da Castanha, é isso mesmo?
Festa da Castanha de onde? Do Pará, daqui? Naquela. Sim, Simone Mendes, 900 mil. Prefeito de Tefé, a gente tá falando de Nixon Marreira Lima. E quando é um show assim, que tem um nome já, não tem como ter licitação, né? Porque a licitação, ela serviria para fazer uma seleção ali de 3 nomes, enfim, ou mais, e buscar esse contrato para ser feito. Como a gente está falando de um show de uma pessoa, não há licitação, então não há nenhum tipo de registro sobre isso. É exclusivo ali para contratar essa cantora. Foi um contrato feito via fábrica de eventos e mostra-se lá esses 900 mil. Você chegou a começar a falar do assunto falando sobre o Ministério Público? Normalmente a gente vê o Ministério Público ir para cima desse tipo de contratação, né? 900 mil em um show é um valor muito alto, em especial quando a gente fala de uma prefeitura do interior. Por quê? O Ministério Público normalmente ele fala assim, mas o dever de casa tá feito, como é que tá aí essa prioridade, né? Como é que tá a infraestrutura da cidade, enfim, o Ministério Público vai olhar o que tem de demanda e ver se está sobrando essa grana para poder contratar uma cantora. Até agora, a gente não teve nenhuma manifestação do Ministério Público, mas é normal que aconteça. Por hora, a notícia que a gente tem é que nessa 22ª Festa da Castanha aí, a gente vai ter a participação de Simone Mendes e o valor do cachê aí é 900 mil. Pelo menos o valor negociado via fábrica de eventos é 900 mil. A gente não sabe exatamente qual é o dia que a cantora vai se apresentar, porque isso não está no diário oficial. Mas a gente sabe o valor do... Não sei exatamente se é do cachê também, não sei se 900 mil vai exatamente pro bolso da Simone, se passa pela fábrica, o que fica entre um e outro, enfim. Mas o contrato é feito via fábrica de eventos para ter uma apresentação da cantora Simone Mendes. Bom, pelo menos não estamos em período de emergência e esse não foi um dos prefeitos, ou foi, que esteve lá em Brasília pedindo dinheiro por causa da seca em 2023 e depois fizeram várias festas pagando cachês milionários aos artistas, não foi? Em 2023 nós tivemos várias cidades fazendo isso. Mas, Blink, vamos seguir aqui. O Ministério Público de Contas identificou o suposto nepotismo na Prefeitura de Itacoatiara e recomenda a exoneração, a demissão imediata de 7 parentes do prefeito Mário Abraim? Pois é, prefeito Mário Abraim, como você falou, Itacoatiara, né? A recomendação do Ministério Público de Contas. Ministério Público de Contas que está ali junto com o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, né? Ele verificou essa situação disso, olha só, não tem transparência, porque isso não foi parar na transparência, não está no diário e obrigatoriamente tem que estar. Nós temos aí 7 parentes, entre eles nós temos a primeira-dama, que é a Cristiane Costa Carvalho, que é secretária municipal de assistência social. Os outros 6, eles estão em cargos administrativos e são tios e são sobrinhos do prefeito. Eu tenho uma observação aqui, que a primeira-dama está na Secretaria Municipal de Assistência Social. Isso não é incomum. Normalmente, primeiras-damas assumem a Secretaria de Assistência Social. O que provavelmente chamou a atenção do Ministério Público não foi nem exatamente essa posição da primeira-dama, que é comum, normalmente é assim. Hoje, em Manaus, não temos a primeira-dama na Secretaria. Quem ocupa esse lugar é Saulo Viana, que é deputado federal. Mas é comum, normal, é tranquilo mesmo. Eu sempre vi isso acontecer. Agora, eu acho que o que fez o Ministério Público olhar para essa questão foi esse número exorbitante, né? Porque são 7 pessoas. Acho que se mantivesse apenas a primeira-dama nesse cargo, que normalmente é ocupado por uma primeira-dama, não causaria tanta estranheza, de qualquer forma, o Ministério Público foi lá, olhou, falou, olha só, estranho isso aqui. Muita gente da parentesco ali do Mário Abraim, que é o atual prefeito, participando dessa gestão e sem transparência. Então, olha só, Tribunal de Contas, recomendo que haja a exoneração. E aí o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, lá os conselheiros vão olhar para esse caso, vão analisar isso e vão ver o que fazer. E eles também vão recomendar aí se exonera, se não exonera. Exonerar, nesse caso, é uma demissão, vamos falar demissão, né? Mas é retirá-los desses cargos sem exatamente ter uma punição no mundo
da coisa pública, se eles forem demitidos, aí é porque estão punindo por alguma coisa. Mas nesse caso, a punição cairia para Mário Abraim, não exatamente para quem foi contratado. Enfim, eu acho que, de qualquer forma, é de se comemorar, o Ministério Público está olhando para isso e vamos ver como o Tribunal de Contas vai tratar essa história. Agora, Blink, hoje o prefeito Davi Almeida e também o ex-deputado federal Marcelo Ramos trocaram ali alguns elogios por causa da entrega de um centro de referência de assistência social revitalizado. Explica um pouco melhor isso pra gente. Pois é, a tal da entrega, ela foi uma coisa que aconteceu, mas a parte mais legal dessa história é a fala de Davi Almeida, prefeito de Manaus, porque ele faz aí esses elogios a Marcelo Ramos. Marcelo Ramos e Davi Almeida, eles não têm um histórico de que haja uma falta de harmonia entre eles. Nós tivemos a eleição 2024, Marcelo veio como opção ali do PT, né, como uma opção da esquerda, tomando esse lugar de esquerda que poderia cair um pouco para Davi Almeida, então até resolver um pouco a vida de Davi, propositalmente ou não se sabe, mas o fato é que enquanto Marcelo era candidato, ele fez apontamentos ali de crítica para Davi, sim. Ele, né, subia no palanque e dizia, olha só, a prefeitura não está boa por isso que eu quero ser prefeito. Porque, obviamente, se você quer o lugar de prefeito, é porque você desaprova quem é o prefeito atual. Você está dizendo, naturalmente, se você é candidato, que, olha, posso fazer melhor que o sujeito que está aí. Então, ele apontava situações que ele entendia onde o prefeito errou. Mas não há histórico de que Marcelo e Davi se davam mal. Agora a gente vem com o Davi fazendo uma inauguração e ele aponta, olha só, isso aqui foi feito com emenda parlamentar de Marcelo Ramos. Marcelo que não é mais deputado federal, mas foi, e as emendas dele ainda estão sendo utilizadas, e ele fez esse apontamento. E aproveitou para dizer o seguinte, aspas de Davi Almeida: vou falar de todos os deputados federais que recebem voto de Manaus e viram as costas para Manaus. Se você pensou que ele pensou em Alberto Neto e a Mamandel, você pensou certíssimo, porque depois ele deu uma entrevista e aí perguntaram, querido, pra quem que foi isso aí que você tá falando? Quem que tá virando as costas pra Manaus? Me conta. E ele simplesmente veio com, Amon e Alberto Neto não mandam nada pra Manaus. Inclusive, Alberto Neto só manda dinheiro pra fora de Manaus. Pra Manaus, ele não manda nada. Esse aí recebeu o voto de Manaus e pulou fora, mas Manaus vai dar o troco neles. Então, nós temos aí Davi Almeida belíssimo num super palanque. Tivemos informações de que Alberto Neto tá de olho no Senado. E a gente sabe que a vaga de Eduardo Braga é uma que Davi Almeida vai defender para que Braga retorne a esse lugar. E eu acho muito difícil tirar essa vaga do Eduardo Braga, com ou sem Davi nessa história, tá? Eu concordo. Mas a outra vaga tá disputadíssima. Quem é que vai ser? Wilson Lima, talvez? Alberto Neto? Marcelo Ramos, que já falou pra gente que tem pretensões? E sabe-se lá mais quem? Isso sem falar do Plínio, que é o atual, que tá na cadeira de senador, né? Plínio Valério. Enfim, eu achei o máximo hoje Davi me dando esse conteúdo de qualidade. Obrigada. Por falar em Plínio Valério, senador, ele estuda a possibilidade de deixar o PSDB, Blink, caso a fusão aí com o PSD se concretize? Na verdade, o PSDB, ele tem respirado por aparelhos, né, Karime? Desde a saída ali do Arthur, não que exatamente isso tenha feito essa relação mudar, mas o PSDB, ele perdeu muito tudo que ele tinha, né? Os tucanos, eles tinham uma grande influência, eu falo nacionalmente mesmo. E enquanto isso, a gente vê o Plínio aí buscando uma mudança, e isso tudo tem a ver com 2026, ele está se reorganizando, mas vamos ver qual que vai ser a estratégia de Plínio, porque a vaga dele, realmente, para 26, já não é tão confortável a situação do Plínio, apesar dele ter um público que vota, né? Um público eleitor forte, sim, mas nada tá ganho. Volto com mais informação para você amanhã. Tá ótimo, adorei hoje. Obrigada pelas informações, Blink, até amanhã. 18 horas. Temos uma boa oportunidade para quem procura aprender outra língua. O Centro de Estudos de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas está com inscrições abertas para 1.000 vagas em cursos de idiomas para o primeiro semestre agora, de 2025.
Você vai aprender espanhol, francês, inglês, japonês, libras e português para surdos. Os cursos serão oferecidos tanto no formato presencial quanto online, dependendo do idioma e nível. Os cursos são abertos tanto para estudantes da Universidade Federal do Amazonas quanto para o público externo. E atenção, ó, as inscrições devem ser feitas diretamente no site oficial do projeto, no endereço projetocel.fam.edu.br. Vou repetir, projetocel, tudo junto, céu com C de casa, ok? projetocel.fam.edu.br. Nesse site também estão as informações sobre os valores para cada curso, assim como as datas de início e outras informações detalhadas. Estão tudo lá, tudo no edital postado no site do projeto. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo para essa sexta-feira, a previsão é de chuva forte de manhã, com sol de tarde e pancadas de chuva de noite. Mínima prevista 24 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 86% e a umidade relativa do ar fica entre 77% e 95%. 18 horas. E vamos saber agora a cota do Rio Negro no Porto de Manaus com Kennedson Paz. O Rio Negro manteve o ritmo de subida e encheu mais 10 centímetros de ontem para hoje, deixando os níveis das águas lá no Porto de Manaus em 21 metros e 68 centímetros. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 52 minutos, e noticiamos ontem aqui no 18 horas a morte de um rapaz na Djalma Batista. Ele foi atropelado na calçada quando passeava com um cachorro. Pois bem, a vítima era João Vitor, estava prestes a completar 21 anos, agora em fevereiro. Ele era especial e tinha o hábito de passear com o cachorro e tomar café no posto de gasolina. Só que no meio do caminho, ele foi atropelado por um micro-ônibus na calçada. O micro-ônibus estava desgovernado. Kennedson Paz, você está acompanhando esse caso, então, qual a atualização? Oi, Karime, hoje pela manhã foi feita aquela cerimônia de despedida onde reuniu vários policiais civis, peritos criminais da Polícia Civil do Amazonas, familiares, amigos, pessoas que conheciam o João Vitor. João Vitor, como você já mencionou, Karime, era um jovem especial e, segundo as informações de algumas pessoas próximas, ele reagia e tinha ali falas semelhantes à de crianças. Então, ele era uma pessoa muito inocente, Karime, uma pessoa extremamente solidária, que tinha ali um amor gigantesco pelas outras pessoas e demonstrava isso de forma muito carinhosa. E esse detalhe de ele costumeiramente ele ficar andando ali pelaquela região da Djalma Batista era porque ele tomava café em um posto de combustíveis, Karime. E aí todo dia de manhã ele ia pra lá, só que infelizmente ninguém da família sabia do que estava acontecendo. A gente inclusive hoje ouviu o André Segundo, ele que é perito criminal da Polícia Civil, e ele falou um pouquinho sobre quem era o João Vitor. Vamos ouvi-lo. Hoje é um dia de muita tristeza, né, para todos os peritos aqui do estado, né. O João Vitor, ele é filho de um perito criminal, né, que inclusive trabalha com um acidente de trânsito oriundo, né, dessa área. E João Vitor era um jovem, né, com 20 anos, ia fazer 21 anos agora em fevereiro. O mais velho de quatro irmãos, né. Então os pais realmente estão arrasados, a gente está arrasado com toda a situação, da forma como foi. 18 horas. Agora, além disso, Karime, além de falar sobre essas condições em que a família estava completamente abalada, quase não conseguiram falar sobre o que aconteceu, um detalhe chama a atenção, porque no local desse acidente foi visto ali visivelmente que o veículo, o micro-ônibus do transporte alternativo, estava em condições precárias. É o que conta agora André Segundo, perito criminal da Polícia Civil. A informação que a gente tem dos colegas que fizeram o local é que o veículo não tinha condições de estar trafegando, né? Tudo indica que o laudo vai dizer no final, mas que ele estava sem freio, né? Mas um carro velho, sem condições, colocando não só os pedestres em risco, como também os passageiros, né? O próprio motorista, né? 18 horas. Exatamente, colocando em risco o motorista, as pessoas que estavam dentro desse veículo e também os pedestres. Infelizmente acabou resultando em uma fatalidade. Esse caso, ele traz à tona a importância de mais fiscalizações. É o que justamente o perito criminal da Polícia Civil, André Segundo, fala agora.
compromisso de todos, né? Inclusive das nossas autoridades aí, o que a gente vê que falta muito, principalmente relacionado ao transporte público, é a fiscalização dos veículos que estão circulando em Manaus. 18 horas. O condutor desse micro-ônibus, Karime, ele ainda não foi identificado e a Polícia Civil segue investigando esse caso. Karime. Terrível, Kennedson. Mais um caso desse da pessoa ser atropelada na calçada. E por um motorista que deveria ser motorista profissional, com toda a fiscalização, né? Com toda uma organização, com toda uma chancela de quem é que dá, né, autorização para uma pessoa dessas dirigir um veículo que seria para uma pessoa responsável. Está tudo muito errado, realmente está faltando fiscalização. Obrigada pelas informações e pela apuração. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,34%, cotado a R$ 5,92. O euro fechou em queda de 0,33%, cotado aos R$ 6,17. O Bitcoin registrou queda de menos 1,19%, cotado a R$ 614.425. O Ibovespa fechou registrando queda também de 0,45%, mas fechou acima dos 120 mil pontos, aos 122.413 pontos. 18 horas. Esporte. Vamos saber como é que está a movimentação no entorno da Arena da Amazônia. Afinal de contas, daqui a pouco começa o jogo do Vasco contra o Madureira. Então, Kennedson, será que essa mudança que foi feita essa semana pela Prefeitura vai facilitar lá a entrada desse jogo? Agora é a prova dos 9, né? Com certeza, Karime, é a prova dos 9, porque vai ter muitos torcedores ali que estão agora a caminho da Arena da Amazônia para acompanhar esse jogão, Karime, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Eu estou acompanhando agora as imagens ao vivo pelo Centro de Cooperação da cidade e atualmente, Karime, não temos nenhum ponto de retenção pela Avenida Djalma Batista. Estamos falando aí de um horário de pico, quase 7 horas da noite, então temos o trânsito fluindo muito bem pela Avenida Djalma Batista, com pontos de retenção apenas nos semáforos mesmo. Isso daí é comum, aquela parada temporária. A gente está vendo tanto as imagens de quem está seguindo em direção à Arena da Amazônia, como também no sentido contrário. E o maior fluxo, por incrível que pareça, é no sentido contrário de quem está indo para o centro de Manaus. Mas já é uma boa notícia para quem vai acompanhar esse jogão, que ele é válido pelo início da temporada, que também ali tem grandes movimentações econômicas aqui na capital. Karime, você acredita que esse jogão já movimentou muito comércio, Karime? Eu acredito. Vamos lá. Agora, números. Exatamente. Muitas pessoas agora vieram para comprar os ingressos, Karime, reclamaram um pouquinho do valor, só que a galera, é um jogo aqui na Arena da Amazônia, não é todo dia que a gente tem o Vasco da Gama jogando aqui na nossa casa, no meio da floresta amazônica, e com isso movimentou muitos pontos comerciais que trabalham fazendo a venda desses ingressos. Muita gente também vendeu camisas para esses jogos, bandeiras. Exatamente, os artigos ali decorativos, artigos personalizados, como chapéu, blusas, enfim, movimentou bastante o comércio e com certeza tem ali uma expectativa muito alta dos torcedores. Teremos aproximadamente ali mais de 20 mil pessoas na Arena da Amazônia, pelo menos é a expectativa inicial, e bora ver se realmente vai acontecer tudo isso, né, Karime? Nesse jogo agora temos algumas situações em relação ao Vasco. É a estreia do técnico Fábio Carilli, ele que está no comando do Vasco da Gama. Ele também vai contar ali com o time principal, Karime, as grandes contratações, teremos poucas pessoas lesionadas, a escalação já é algo que vinha sendo treinado ao longo desses últimos dias e com certeza a expectativa tá lá em cima, Karime, e com certeza é o que todo torcedor espera que seja um jogão. Um bom espetáculo, lógico, bom jogo para você que vai assistir ali ao vivo na Arena, gente. Tomara que seja um grande espetáculo. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora para outras manchetes do dia. Palestinos montam acampamento para receber famílias após cessar fogo. Presidente Trump afirma que a guerra na Ucrânia vai terminar se preço do petróleo cair. França ordena a saída de diplomatas da Venezuela. Embaixada vai reduzir o número de pessoas no país. Presidente da Argentina, Javier Milei, afirma que deixa o Mercosul caso seja necessário para firmar acordo com os Estados Unidos. 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. Os números apresentados nessa semana pela Federação do Comércio mostram a importância do setor para a economia do Amazonas. O comércio de bens, serviços e turismo foi responsável por 70% dos empregos formais em 2024. Foi responsável por 57,5% da arrecadação do ICMS e por 46,69% na composição do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no Estado no ano passado. Com a apresentação desses números, o setor do comércio, serviços e turismo pretende mostrar a sua importância para a economia do Amazonas e reafirmar seu papel com mais de 380 mil postos de trabalho formais. O setor envolve desde os grandes aos pequenos comerciantes, restaurantes, cabeleireiros, oficinas, costureiras e tantos outros negócios que precisam ter voltado para si a atenção das autoridades, a fim de ter o apoio necessário para continuar crescendo e gerando riqueza para o Amazonas. Com o mesmo empenho que é dado para a indústria, também carro-chefe da economia do Estado. 18 horas. 7h01. Ficamos por aqui. Claro, obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.